sou Onofre Júnior, estamos aqui a postos para mais um programa Ponto de Vista, recebendo na noite de hoje aqui as presenças dos deputados estaduais Dilmar Dal Bosco e Percival Muniz. Deputado Dilmar, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o convite da nossa produção, obrigado por estar aqui para a gente poder estar discutindo aí, entre alguns assuntos, a real situação econômica do estado de Mato Grosso, a atuação da Assembleia Legislativa nessa chamada crise que o estado vive, tanto do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista político, as denúncias de corrupção, né? São vários os casos que a gente tem de denúncias de corrupção no âmbito do governo do estado. É um prazer ter aqui com a gente. Muito boa noite. Boa noite, Onofre. Um prazer grande, é meu realmente estar aqui novamente com você, trazendo informações da Assembleia Legislativa e debatendo também assuntos importantes, principalmente assuntos que tem abordado aí, que a Assembleia tem acompanhado e eu tenho acompanhado muito e tem feito o meu papel defendendo os interesses do povo e da nossa população. E você pode e deve participar do nosso programa fazendo as suas perguntas, né, os seus questionamentos, através dos telefones que já estão aí no seu vídeo, 99156191 e o 36440760. O amigo internauta pode e deve também participar enviando o seu e-mail para o ponto de vista @cidadãoconsumidor.com.br. Deputado Percival Muniz também acaba de adentrar aqui aos nossos estúdios, já estamos preparando ali. E, deputado Dilmar, a gente ouve muito dizer que Mato Grosso está em crise, que existe uma crise econômica aí que pode se agravar se medidas não forem tomadas no sentido de buscar uma economia maior no governo. Existe até um relatório, parece que foi feita uma auditoria e concluiu-se que o Estado precisa economizar pelo menos 40 milhões ao mês para tentar fechar 2012 no azul. E, ao mesmo tempo, a gente vê algumas políticas de incentivos fiscais que continuam, desonerações a alguns setores da economia, do comércio, da indústria, da agricultura, da própria pecuária, pagamentos de dívidas de mais de 30 anos aí, né, de milhões, centenas de milhões de reais a empreiteiras, a rede SEMAT que não repassou o dinheiro do ICMS ao governo do estado nos meses de novembro e dezembro, e o governo preferiu dividir em 11 parcelas para que ela repasse, que ela pague isso, dinheiro que é nosso, dinheiro que é do estado, foi pago, né, o ICMS da conta de energia de cada um de nós, e vai ter que pagar em 11 vezes sem juros nem correção. Quer dizer, será que existe mesmo essa crise, deputado? Eu vejo uma situação bastante delicada realmente que está passando o governo. O próprio governador tem debatido com os parlamentares, os deputados estaduais, e eu vejo uma preocupação muito grande. Onde você vê na Assembleia Legislativa, você vê uma situação de estar pagando realmente essas empresas, essas empreiteiras, hoje em torno de uma empreiteira mais de quase 300 milhões de reais, outra mais de 100 milhões, 120, em torno de 120 milhões de reais. Quer dizer, dívidas lá do DVOP, dívidas que realmente o governo, não sei se seria necessário nesse momento de dificuldade que o Estado vem passando em 2009, 2010 e também em 2011, se teria essa necessidade de realmente tirar dinheiro bom, sadio do nosso caixa, do caixa do governo, para estar pagando realmente essas empreiteiras, e se a dívida realmente existe. E também da questão da rede SEMAT, que você falou muito bem, porque eu tenho ponderado e fiz um requerimento, inclusive pedindo informações do contrato, a maneira que foi feito, de que forma e parcelamento, para que eu possa acompanhar lá na Assembleia Legislativa. Porque quando nós vamos pagar a nossa conta de energia, jamais podemos pagar com cheque predatado, pelo menos eu não consigo. Eu consigo lá negociar para pagar com cheque predatado, ou pedir para pagar em 2, 3 vezes. Então essa dificuldade, já que nós pagamos à vista, o nosso ICMS também tinha que ter o mesmo tratamento e o governo usar para as benfeitorias e principalmente cobrindo o caixa, que está numa dificuldade enorme realmente o estado de Mato Grosso. Existe realmente uma crise? É verdade o que foi dito aí, que o estado precisa economizar pelo menos 40 milhões ao mês para tentar fechar 2012 no azul?
eu vejo que o Estado tem que tomar uma providência urgente, o governo tem que realmente tirar alguns gastos desnecessários que está tendo no governo. Eu acho que uma posição, até o próprio partido PSD que entregou cargos, eu acho que é um momento do governador avaliar o seu governo realmente, um governo que vem de governos anteriores, que vem um governo, foi vice-governador próprio, vem do Blairo Maggi, assumiu o governo já em 2010 e foi eleito para assumir em 2011 e nós já estamos em 2012. Então significa que o governo realmente tinha um conhecimento de todo o aparato do governo, do que tinha, do que o Blairo deixou, e o governo, quer dizer, assumiu com tranquilidade, porque já era vice e assumiu com tranquilidade. Eu vejo com bastante dificuldade, e esse comentário está, e nós estamos lá na Assembleia, para fazer o máximo para ajudar o governo. Agora, preocupa muito, eu me preocupo como deputado iniciante na Assembleia Legislativa, quando vem algumas medidas, principalmente cobrando alguns impostos dos pequenos, onde você coloca lá um fundo para a erradicação da pobreza, quando você coloca um fundo para a segurança, taxa de combate ao incêndio. Então, tudo esse aparato, hoje o pequeno empresário não tem mais condições de suportar. Então, nós temos debatido, o Fundo de Erradicação da Pobreza, por exemplo, cosméticos e perfumaria, tivemos que negociar novamente. Ia quebrar, ia acabar com o setor. Então lá, através do CDL, Associação Comercial Empresarial, a FACMAT, quer dizer, nós tivemos que fazer agora um decreto para que não faça o que estaria previsto a fazer. Quer dizer, então, aí você vê os grandes incentivos fiscais. Lá atrás tinha os incentivos fiscais realmente. Hoje não, hoje é renúncia fiscal. Nenhum deputado estadual, ninguém fala e comenta ser contra ao incentivo fiscal. Ninguém é contra isso, eu não sou contra, desde que você realmente traga oportunidade para o nosso estado, você traga empresas que vão gerar emprego para a nossa população, mas não você favorecer alguns grupos, alguns empreendedores que já têm a sua condição de sobrevivência sem depender de governo, já no nosso estado, um estado que tem as suas riquezas naturais e oferece para todos que venham aqui somar com a gente. Agora nós não podemos, o incentivo que eu tenho analisado e tenho debatido, muitas vezes vão buscar alguns empresários ou alguns amigos e oferecer o que ele já não precisa. Então nós temos que ver o pequeno empreendedor no estado de Mato Grosso. Lá nós temos que estar tirando cupom fiscal, nota fiscal eletrônica do pequeno empresário, tirar o SPED fiscal, que é a escrituração fiscal digital do pequeno empreendedor. Está lutando para tirar em cima da agricultura que foi feito aí, baixaram vários decretos, aí está debatendo na Assembleia Legislativa, revogando decretos. Quer dizer, antes de fazer um decreto, vamos analisar primeiro o que vai atingir, o que vai prejudicar o nosso estado. Então o estado está passando uma turbulência e precisa realmente o governador tomar as rédeas e ter algumas ponderações, principalmente na equipe, a ajustar realmente a casa para que o estado se saia bem. Eu vejo que está arrecadando mais, mas arrecada em cima de fundos que foram criados, de impostos que foram criados a mais, como as taxas do Detran. Agora tem aí do INDEA para passar na Assembleia Legislativa. Eu já fiz um documento para pedir vista para a gente analisar, porque não tem mais como realmente o pequeno empresário, o pequeno agricultor pagar o custo de uma administração que eu não vejo que está sendo boa para o estado de Mato Grosso. Se encontra com a gente também aqui o deputado Percival Muniz, ele que também é presidente do PPS, diretório regional do PPS Mato Grosso. Deputado, muito boa noite, obrigado também pela presença. Boa noite, Onofre, boa noite a todos, boa noite, Vilmar, a todos que compõem essa equipe. Nós estamos aqui discutindo, também, deputado, ver se a gente consegue realmente tirar uma conclusão da situação econômica do estado de Mato Grosso, porque eu acho um tanto quanto contraditório dizer que o estado precisa economizar, que o estado está realmente passando por uma dificuldade econômica muito grande, e ao mesmo tempo a gente vê aí uma política de desonerações, de incentivos fiscais, pagamentos de dívidas de 30, 40 anos para empreiteiras, e pagamentos vultuosos, né? Centenas de milhões de reais. A rede Semat que pega o dinheiro, né? Literalmente pega o dinheiro. Eu acredito que seja até uma apropriação indébita, porque ela é depositária, se não fiel depositário, que não mostrou fidelidade alguma, pegou o dinheiro de novembro e dezembro e simplesmente foi agraciada, né? Teve um prêmio aí, vai poder passar esse dinheiro para o Estado em 11 parcelas, sem juros, sem correção, sem nada, quer dizer, e no Estado que está passando por dificuldade econômica. Será que está passando mesmo, deputado? Veja bem, Onofre, o nosso Estado,
ele vem inchando já há algum tempo. Não tem uma preocupação de arrecadar para servir o cidadão. A preocupação é arrecadar para servir uma parcela que participa da administração pública, cada dia mais inchada, e atender as elites do Estado. Mato Grosso é um Estado que as elites pagam muito pouco e tiram muito do Estado. E quando eu digo as elites econômicas, as várias atividades, as elites políticas. Então é um Estado que ele não tem um compromisso com o cidadão, de melhorar o serviço público, melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a infraestrutura. A sociedade carrega o Estado nas costas e pagando impostos caríssimos, os maiores do mundo, e quando precisa dos serviços do Estado, ela não tem. Ela não tem uma educação de qualidade, ela não tem uma saúde minimamente eficiente, a infraestrutura é totalmente precária, os municípios que estão mais próximos do cidadão terminam ficando com a parte da carga maior, né, e com a receita menor. Então, o Mato Grosso ele vem já há algum tempo sendo administrado de uma forma muito mais voltada para o meio do que para a ponta onde está o cidadão que paga seus impostos. E eu falo isso com dados do próprio governo. O governo Blário Maggi, no primeiro mandato, no mesmo estado que nós estamos, ele construiu 2.000 quilômetros de asfalto, construiu mais de 30 mil casas populares, reformou e adequou mais de 400 escolas, construiu quase 100 escolas novas, tudo em padrão moderno, ampliou a estrutura de saúde em município, comprou vários hospitais no estado de Mato Grosso. Então você percebe que o primeiro mandato foi um governo que melhorou a infraestrutura, de forma, pra você ter uma ideia, o que o Blário fez de asfalto no primeiro mandato foi mais do que a soma de todos os governadores que passaram antes. O que ele fez na área de educação no primeiro mandato foi mais do que todos, praticamente, os governos que passaram antes, do ponto de vista de fazer no período de 4 anos. Grande parte em função do fetário. Na área da saúde também, adquiriu vários hospitais. O que aconteceu no segundo ano? Os hospitais comprados foram fechados. Os 2.000 quilômetros de asfalto que fizeram no primeiro mandato, praticamente não fez nem 1/3 no segundo mandato. As casas populares, que no primeiro mandato fez mais de 30 mil casas, no segundo mandato só conseguia no máximo contrapartida para atender o Minha Casa Minha Gente do governo federal. Então, houve um sucateamento do Estado e você pega todas as conquistas que nós tivemos no primeiro mandato do Blário, praticamente perdemos no segundo mandato do Blário. O que aconteceu com o Mato Grosso? O governo do Blário é uma prova clara de que, quando o governante quer, ele faz. E é possível fazer. Possível porque ele fez. E quando o governante não quer, ele não faz. E ele provou que é possível não fazer. O que é que diferenciou o Blário do primeiro para o segundo mandato? Primeiro, o partido. Ele era do PPS no primeiro mandato, no segundo mandato ele já foi para uma nova aliança. Ele abriu o governo para todas as estruturas políticas que já estavam carcomidas pela sociedade, praticamente expôs a sociedade. E começou a abrir. Inchou o Estado. Quando ele assumiu o governo, tinha 3.700 cargos de confiança. Ele deixou o governo, segundo mandato, com quase 8.000 cargos de DAS. Dobrou a estrutura. No primeiro mandato, tentando enxugar, e no segundo mandato, abriu as porteiras. Então, eu comparo de uma forma simples com uma vaca leiteira o Estado. Eu gosto de conversar muito com o cidadão mais simples interno. Você tem uma vaca leiteira e todo dia você tira, ela dá 10 litros de leite por dia. Vaca boa. Você tira 2 litros para o bezerro, e é uma boa alimentação, sobra 8 litros para você fazer queijo, alimentar, atender muitas vezes até 2, 3 caseiros que moram com você, 2 litros para cada um e tal. Todo mundo vive bem com aquela vaquinha. Quando você aumenta os guachos, guacho é aquele bezerro que não tem mãe. Aí, em vez de ter só o bezerro da vaca, você tem mais 4 bezerros guachos.
com o da vaca dá 5. Cada um bebendo 2 litros de leite, dá os 10 litros que ela dá. Não sobra nem para o dono, nem para atender o vizinho, nem para fazer, não sobra nada. O que aconteceu com o Mato Grosso foi isso. Adquiriram muitos guachos para mamar no estado, e aí um guacho mama e o outro também quer, e todo mundo então virou essa vaca que não dá conta de manter nada para o cidadão. O Blar é uma prova clara, os 2 mandatos dele. E quando o governante quer, ele faz. Quando o governante não quer, também não acontece. O Silval é a continuidade do 2º mandato do Blar. Mato Grosso quase que quebrou para eleger o Silval. Meteram a mão para poder endividar mais de R$1 bilhão para comprar máquinas sem uma ampla discussão com os municípios. Muitas máquinas passaram para os municípios não estão dando conta de tocar. Tem umas retas escavadeiras que pesam 15 toneladas e tal, que ela é esteira e reta escavadeira ao mesmo tempo, que muitas vezes o município não consegue usar, que não tem a prancha para transportar e ela não anda sozinha. E muitas vezes não tem o combustível para colocá-la para funcionar. E quando quebra também, essas máquinas normalmente quebram, o prefeito não dá conta de fazer assistência para colocar para funcionar. Então teve prefeito que quando ganhou as máquinas, comemorou. Emendou uma patroa, mais outra patroa, mais uma pá carregadeira, mais uma PC, mais não sei o que, teve aquele desfile na cidade, liquidou eleitoralmente até os adversários e ganharam a eleição. Só que hoje essas máquinas estão prestando serviço particular. E por que estão prestando serviço particular? E todo dia tem denúncia. Porque o particular bota o diesel e o poder público não tem mais o dinheiro para colocar o diesel. Para não ficar parada, eles terminam arrumando além de botar o diesel, o cara ainda paga um subornozinho por fora, uma gorjetazinha, e termina usando as máquinas que custou, e nós estamos pagando aí, e todo mês está descontando do ICMS uma parcela do financiamento. Essas máquinas do programa Mato Grosso 100% equipadas. Além do escândalo. Além do 44 milhões. Eu nem entro no método do escândalo, porque isso já compete ao Ministério Público. Foi um investimento da forma inadequada que foi feito. Os municípios tinham carência? Tinha. Mas não adianta nada você pegar para um cidadão que ganha R$1.000 por mês e dar um carro para ele que gasta R$500 por mês. Ele pega o carro, muito bonito, ele vai ficar feliz, comemorar. Mas na hora que chega no primeiro mês, que ele falou, o meu dinheiro não sobrou para pagar o aluguel, não sobrou para pagar nada, que eu tive que manter o carro. Ele vai fazer o quê? Ele vai deixar o carro na garagem e vai continuar pagando o mercado, pagando a padaria e tal, com os R$1.000 que ele recebe. Então o Estado deu um presente de grego para os municípios, só que não deu. Fez a dívida e nós estamos pagando. E está faltando para onde? Está faltando esse dinheiro da parcela, está faltando para melhorar o salário dos funcionários, está faltando para melhorar a saúde, está faltando para fazer isso. A mesma coisa estão fazendo com a Copa. A Copa é outro presente de grego que Mato Grosso recebeu. Porque se vem a Copa e vem os investimentos para a Copa com prazo longo, tudo bem, mas não vem nada. Não vem nem R$1 de investimento para a Copa. Vem tudo emprestado. Tá? Dinheiro emprestado caro. No final, o cidadão vai fazer a festa da Copa, vai comprometer praticamente 10, 15 anos de administração pública no Estado. Então, eu tenho alertado isso e mostrado, não está se tendo responsabilidade. Vai se implantar o VLT aqui, muito bonito. Tem cidades do Brasil, como Campinas, por exemplo, em São Paulo, que fez a festa para construir o VLT e não consegue manter. É aquele elefante branco, eu chamo de minhocão branco, porque o VLT não parece um elefante, parece um minhocão. Então vai ficar o minhocão branco sem poder funcionar. Por quê? O custo dele rodar é muito caro. Para abastecer de pessoas, de passageiros, para dar viabilidade econômica, não tem estrutura. Então vai ficar um minhocão branco aí, e custando quanto? Custando R$1 bilhão e 300 milhões. A discussão inicialmente era de 600 mil. Nós participamos até de reunião na Assembleia em que um PhD aí em transporte foi lá e tal, quando estava discutindo a importância do VLT, e o cara dava 600 milhões de reais faria o VLT. Agora está em 1 bilhão e 300. E no final passa de 2 bilhões. Porque aí tem a gordura, tem essas coisas aí, tudo, não sabe como é que funciona. No final vai ficar mais de 2 bilhões de reais. E não vai sair fácil. Vai ser mais ou menos igual a duplicação da Serra de São Vicente. Vai ficar 15 anos aí. Eu não tinha nem um fio de barba branca quando começaram a duplicar a Serra de São Vicente. O que ganharam de dinheiro ali, minha barba já embranqueceu e não concluíram ainda. Tá? Agora, todo ano fazia medição. Fazia aterro, a chuva levava. Fazia medição, botava a terra de volta em cima. Aí fazia de novo aterro, movimentação de máquina, faturava. Comissões para todo mundo. Depois a chuva carregava. E assim vai andando a humanidade aqui do Estado. E essa prática começou a virar uma verdade no Estado. E nós estamos vendo aí, pela primeira vez depois de 8 anos, nós estamos vendo o governo usando dinheiro de fundos
para pagar salário. No início era só emprestado, durante um mês para devolver. Aí, como não conseguia devolver, tem que pegar a autorização da Assembleia. Que dentro do mês ele pegava, voltava dentro do mês, tudo bem. Não precisava nem autorização legislativa. Agora já está com a autorização da Assembleia. Aí a gente tenta falar... A Assembleia autorizou. A Assembleia autorizou, porque isso chega... é inconstitucional? Não, a Assembleia autorizou. Dinheiro de fundo não é dinheiro carimbado? Mas veja bem, mas a Assembleia autorizando, ela legaliza. Porque é um dinheiro arrecadado com a própria lei estadual. Tudo bem, aí a gente tenta argumentar. Legaliza, mas a Assembleia, por que a Assembleia aprovou? Aí eu e o Dilmar lá e outros lá, aí olha, se não pagar, não vai pagar o salário. Vocês vão aguentar aqui 30 mil funcionários públicos aqui na porta da Assembleia gritando meu salário, libera o dinheiro, deputado, libera o dinheiro, deputado. Aí todo mundo fala, não, o governo não tem dinheiro, tem que liberar. Aí pega o dinheiro de manter as estradas e paga servidor. Pega dinheiro e tal, paga as parcelas. Aí não, as estradas estão tudo acabadas no estado. Aí parou, aí não tem dinheiro para fazer estrada, não tem dinheiro para manter as estradas, não tem dinheiro agora na plena safra, por exemplo. Está um atoleiro só o estado, é um ano chuvoso, as pontes tudo caindo, sem manutenção. Nós estamos com a saúde também com crises e mais crises na área da saúde. Até os repasses dos municípios está tendo dificuldade de fazer, repasse inclusive que seria constitucional dos municípios. Aí o governador fala, não, está atualizado. Aí daqui a pouco vem o município entrando na justiça para receber. Se está entrando na justiça é porque de fato tem para receber. Então nós estamos criando mais cargo. E criando mais cargo. Se você pegar, a Gecopa custa em torno de 100 mil reais, né, de R$1 milhão. Eu agora confundi a cabeça, eu não vou citar um número falso, eu gosto de citar número paralelo à estrutura do Estado. Só o custo de DAS para lá. Ela antes era bem maior, com a criação da Secopa diminuiu. Mas mesmo assim, olha, o que tem de DAS contratado, vai fazer licitação e tem que usar o da Gecopa se tem do Estado. Vai fazer para ter que usar o da Gecopa se tem do Estado. Quer dizer, no final virou 2 estados. Um voltado para a Copa e o outro voltado para poder arrecadar. Um só arrecada, porque não consegue fazer nada, e pega o dinheiro e passa para a Gecopa. E nesse meio de caminho, cada dinheiro que sai vai para lá, fica uma gordura na estrada aí que some nos buracos, nessas coisas normais da administração pública aí, que aí não precisa nem eu estar falando que eu estaria chovendo no molhado, o povo já sabe o que é. O senhor gosta muito de usar esse termo usando figuras de animais para exemplificar, né, aquilo que o senhor está tentando informar. O senhor, uma época, usou o termo caititu, que deu... Foi aqui nesse programa. Foi aqui nesse programa, inclusive. E agora é o termo guacho. E a Assembleia? A Assembleia também não ajudou a colocar um pouquinho, 1 ou 2 guachos nessa vaca leiteira que só rende 10 litros por dia, não? Se você pegar os custos dos poderes do Estado, independente de analisar, as pessoas se confundem, o pessoal meteu o pau na Assembleia. Não, não é meter o pau na Assembleia. A Assembleia, ela custa pro cidadão, eu custo, vou falar de mim, porque aí ninguém tem direito de reclamar. Eu custo R$1 milhão por mês para você que está pagando imposto. Eu, como deputado estadual. Deputado custa R$1 milhão por mês. Nós gastamos quase 30 milhões, 23 milhões, sobre 24, você pega 24 dividido por 24, dá 1 milhão. Eu custo R$1 milhão para o cidadão. Mas o senhor tem esse milhão? Aí eu recebo lá o salário era 12, mas agora subiu. Tá, deve estar uns 16, como tem umas parcelas que descontam lá, mas sai o desconto depois de renda e tal. É 20 mil salário. Tá? Se você se somar o que os deputados recebem, nós recebemos 20 mil de salário, desconto depois de renda, desconto aí, desconto aqui, mas é um bom salário. Aí recebe mais. 25 de VI é 20. 20 mil de VI. 20 mil. Então vai para 40. E nós temos um custo de 40 para contratar, era menos, mas subiu um pouco, para contratar todos os funcionários. 80. Todos os funcionários que me servem, eu que pago. E vem uma verba lá que eu tenho direito de pagar. 80 dá 80. Vamos imaginar que tem mais uma ajuda de comprar lápis, comprar borracha, comprar combustível. 100 mil. 100 mil. 100 mil. 100 mil vezes 24 dá 2 milhões e 400. A Assembleia custa 24 milhões. Aí você fala... 10 vezes mais aquilo que o senhor pega. Hein? O senhor custa 10 vezes mais aquilo que o senhor administra. Eu custo 10 vezes mais para poder... todo o meu custo de salário como deputado, de gabinete, de funcionário, de despesa, custa 10% daquilo que eu custo para o cidadão. O cidadão paga 100 para poder vir para mim como deputado 10%. 90% está no meio. Tá? 90% está no meio para garantir cada deputado. Precisa de tudo isso? Veja bem, se você pegar os outros poderes também, está na mesma linha. Se você pegar o Congresso Nacional, é pior.
É pior. Então aí que você entende por que o Estado arrecada tanto e não sobra dinheiro para atender o cidadão. Porque o meio consome. Ilegal não. Todo gasto tem uma lei autorizando. Uma lei federal, uma lei estadual, lei é o que não falta para legalizar. Isso é ilegalidade? Não. Mas agora a sociedade paga contente isso. Isso. Tanto quanto imoral, né? Não, eu acho que não é imoral, porque Pode se fosse ser imoral, legal, a população se rebelava. A população não se rebela, a população já acostumou. Ela sabe que ela tem um congresso caro. Nós somos pacíficos. O povo pacífico. Se você pegar o custo do parlamento no Brasil, de muitas assembleias legislativas nos estados, é maior do que o custo de um parlamento de um país da Europa. O custo da democracia brasileira é um custo muito alto. Altíssimo. É um custo muito alto. Então, aí você fala assim, mas não é só a Assembleia. Aí você vai para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas gastava 32 milhões de orçamento, 20 e poucos milhões no governo Dante, depois subiu para 32, depois subiu para 60, depois subiu para 100 e terminou o governo Blanco com 100 e poucos milhões por ano. Não. Tá? A Assembleia 200 e poucos milhões. Tá? Então, aí vai, somando os dois já vai estar. Aí vai para outros tribunais, também assim, o Ministério Público subiu, aí a Defensoria também, que tinha um orçamento lá, e foi subindo, aí toda reunião da Assembleia para aumentar o orçamento justificava que tinha que atender o defensor no interior e não sei o quê, aí o que é que acontece internamente? O candidato a diretor lá, a presidente lá, que tem que ser eleição, aí ele fala assim, se você votar em mim, eu trago você para a capital. Aí ele ganha a maioria e traz todo mundo para a capital e fica aqui. Na Assembleia tem defensor, em todo lugar tem defensor, aí você vai nos recantos do Estado, que mais precisa de defensor público, não tem defensor. Aí todos os órgãos viram isso. Então é a situação do poder público, o Estado, o poder público no Brasil se agigantou, e se agigantou em cima do cidadão que paga imposto. E cada dia ele devolve menos serviço e ainda de péssima qualidade para o cidadão. Aí a culpa é de quem? A culpa é do Blara, a culpa é do Percival, a culpa é do Riva, a culpa é do Dilmar, a culpa é de todos os sistemas, e o povo está acomodado com isso. Eu, por exemplo, já estou cansado de falar essas coisas, já estou pensando também parar de falar, tá bom, o povo está contente, a hora que chega nas eleições, o VLT, por exemplo, a gente fala, daqui a pouco eu vou levar porrada. Você é contra o VLT? Não sou contra o VLT. Eu sou contra gastar 1 bilhão e 300 milhões de reais, tá, que vai custar de empréstimo, que vai custar uma parcela altíssima para o Estado pagar, que vai comprometer a saúde pública, que vai comprometer a educação pública, que vai comprometer o salário dos funcionários. Não, mas o senhor está contra, não sei o que. Então, você quer que eu fique falando? Então tá bom, vou aplaudir. E assim vai andando a humanidade. Então, e vai. Aí nós viramos tudo catitumo um atrás do outro. Todo mundo aplaudindo. O Estado tem que agigantar mesmo, tem que crescer, e tem que arrecadar mais, tem que bater em quem sonega, e principalmente dos pequenos. Os grandão também tem incentivo para um lado, incentivo para outro. As elites não pagam impostos no Brasil. E no estado de Mato Grosso, principalmente, a gente não paga. Mas pode ficar com o dinheiro nosso lá, não tem problema. Parcelar, se ela parcela e ainda paga direitinho, tá bom demais. Tá bom. Ela parcelou, ela disse que ela não ia pagar. Uma que você faz aqui na Secretaria de Fazenda argumentando, fala muito melhor a gente receber em 11 meses do que entrar. Por que não receber? Não receber. Entrar na justiça. Onde é que já se viu o negócio? Por aí vai. E assim caminha a humanidade. Duro que a preocupação, eu estou com a preocupação é o seguinte, nós estamos. Hoje o Estado praticamente está endividado e deve mais de 2 bilhões de reais. Vem 1 bilhão e 300 do VLT, mais 1 bilhão e meio que vai fazer para recuperar estradas e IMT. O governo Silval, se não tomar cuidado, se não realmente segurar o freio aí, nós vamos entregar o governo com uma dívida que superou a 7 bilhões de reais. Gilmar, só para a gente fazer um debate aqui, o Silval não tem alternativa. Não sei, mas o Silval já ganhou com esse compromisso, ele tem uma base grande. Ele, por exemplo, o Riva apresentou para ele entregar os cargos. Um negócio meio mal explicado. Aí então eu falei, Riva, como é que é? Tu combinou isso com o Silval? Porque tu ajudou a eleger o Silval, agora tu está entregando os cargos, tu quer mais? Como é que é esse negócio? Ele falou, não, eu acho que o Estado tem que fazer uma reforma e diminuir essa estrutura, senão não vai dar conta. Eu prefiro já fazer meu gesto. Está aqui, ó, corta e tal, para poder não dizer que a gente está segurando. Aí você vai no Silval, dá pouco o Lira e dá uma entrevista dizendo o seguinte, ó, governo vai cortar a secretaria, não sei o que e tal. Até me entrevistaram, eu falei, olha, o governo começou a... Aí o Silval fala, não, eu desautorizo o Lira, não vou cortar nada, não vou não sei o que, papapá e tal, vou encher mais. O próprio governo desmentiu o seu líder. Eu, no lugar dele, já te entrego o cargo naquela hora. Porque ele não ia falar aquilo da boca para fora, ele falou aquilo porque percebeu as dificuldades que o governo está e deve ter percebido no momento de racionalidade do governador no sentido de enxugar os custos.
Mas aí o governo recuou, por quê? Não pode recuar. Como é que vai tirar a secretaria do PMDB? Que é o partido dele. Como é que vai tirar a secretaria do PR? O PR chiou na hora. 2 secretarias das que ia cortar era dele, não aceitou. Como é que vai cortar a secretaria do próprio PSD? O PSD está ajudando, está colocando. Como é que vai tirar do PT? Não tem jeito. E ainda tem gente querendo entrar mais. A fila para entrar dentro do bonde aí é grande. Tinha até gente que não ajudou a eleger, que estava pendurado lá, que nem foi até contra. Deputado, então o senhor acha que, no caso, o Caetité não são apenas os deputados que vai atrás de um, não? O povo do Mato Grosso já pode ser considerado a grande maioria? Não, o povo não. O povo ele é iludido. O povo não. Estou falando, o povo ele vai aguentando. Nós temos uma índole pacífica. Ele sonha demais. Nosso povo acredita em Papai Noel, não é à toa disso. Tá? Muita gente adulta acredita em Papai Noel. Né? Então, acredita, vai melhorar, vai não sei o quê. Mas você observa quando ele percebe com clareza, ele muda. Pega a eleição do Blário. O Blário não tinha chance nenhuma de ganhar para o governo. Eu, na época, eu era o presidente do partido, lancei ele governador. E ele ganhou com o quê? Ele ganhou com a esperança de mudança que a sociedade tinha. A esperança do povo. A esperança. Ele pegou aquele vento, aquela ventania que levou ele ao governo e fez um governo bom no primeiro mandato. Depois já se acostumou com o poder, com os conchavos, com não sei o quê, e papapá e tal, e foi acertando dali, acertando da colar, acomodando, inchando para lá, e mais uma secretaria para atender não sei o quê, mais um extraordinário para não sei o quê. Chegou a criar 2 secretarias de educação, uma de educação extraordinária e outra de educação normal, né? Não sei se tem educação extraordinária, mais os institutos que tem, mais não sei o quê. Então ele fez assim, não, porque esse segmento tem que atender. Foi criando. Bem, entregou para o Silval um abacaxi. O Silval, por exemplo, tem uma dívida grande para pagar para trás, tem a receita toda comprometida, não tem margem para poder fazer investimento novo. A única coisa que ele tem é essa obrigação de fazer a Copa, que se ele não fizer a Copa, vai ficar o quê? O Blário conseguiu, o Silval jogou fora, aí ele apanha na rua se ele sair, principalmente aqui em Cuiabá. Se ele falar assim, olha, não vou gastar porque eu tenho... Ele apanha, ele não tem alternativa. Ele está numa saída, ele não tem saída, está numa sinuca de bico. Ele tem que ir empurrando, ele não pode cortar. A gente fala para cortar, porque é necessário, mas a gente sabe que o governador não tem condição de cortar. Então, Onofre, a situação de Mato Grosso, eu não vejo assim uma coisa fácil dos próximos 2, 3 anos, não. Eu só quero é que a população perceba o tanto que vai ser importante o passo que ela vai dar na frente. E vai ser um passo complicado, porque o Mato Grosso, no próprio governador, vai ficar inviabilizado. O próximo governador já está inviabilizado. Já vai pegar uma situação inviabilizada para poder tocar. Olha só, vamos começar aqui a nossa sessão de perguntas. Tem uma pergunta aqui do deputado Gilmar Dal Bosco. Tião, do Mapim, deputado, diz o seguinte: olha, eu acredito que o senhor deve agir como oposição, de forma ativa. O que vejo acontecer é que votamos nos políticos esperando um posicionamento. E quando são eleitos, eles agem de outra forma. Espero que realmente exista essa oposição que não vejo há muitos anos na Assembleia. É o questionamento do Tião aqui, deputado. Veja bem, Tião, você aí do Mapinho, conheço aí também o bairro, eu tenho me posicionado. Agora eu sou uma pessoa, com certeza, jamais vou jogar pedra na vidraça de ninguém. Agora tenho me posicionado em todos os setores. Quando você vai mexer na agricultura, como mexeu? Eu fui lá, ponderei minha situação, conversei com o governador e lutei junto com a categoria para a gente tirar, principalmente quando fez decreto, colocando o ICMS da energia no pequeno agricultor, o ICMS dos fretes intermunicipais. Quer dizer, eu faço o meu papel produzindo para ajudar. Quando começou a questão dos ICMS do estado de Mato Grosso, prejudicando o pequeno empresário, eu ponderei, fiz meu posicionamento, sempre de maneira madura, mas me posicionando contra as posições, muitas vezes, de prejudicar meu estado de Mato Grosso. Sempre tenho ponderado e falado na Assembleia, porque eu não sou executor, eu sou legislador, eu tenho que indicar, cobrar, sugerir do governo. E o momento que a gente tem, muitas vezes, que não consegue atender um município do interior do estado, como a Grande Cuiabá, como o seu bairro, Mapim, como o crescimento e desenvolvimento do nosso estado. Você pega na lixeira, quando a gente está lutando por alguma coisa aqui, quando a gente está tentando ajudar a Várzea Grande para resolver o problema da saúde lá e a saúde do hospital, quando falta uma ambulância lá em Marcelândia, quando falta lá em Analândia, quando falta lá em São José do Xingu, a gente tem que ser ponderado e pedido. Mas nós não temos o poder da caneta de pedir, cobrar e fazer executar. Quer dizer, ali a hora que a gente pede e não é atendido, você vai na tribuna para atender a demanda das pessoas. Então, é uma maneira de você fazer a oposição, mas fazer a situação de cobrança.
Então não adianta muitas vezes você só criticar e não produzir. Então eu gosto de produção, tudo que eu tenho pego, realmente sugerido na Assembleia, eu vou até o final, me dedico às coisas do meu estado para ajudar a população do estado de Mato Grosso. Então, muitas vezes, ser oposição, você jogar pedra na vidraça, muitas vezes você pode ser lá a vidraça lá na frente. Então não é dessa maneira, tem que se construir e eu tenho feito. Tenho lutado muito contra os incentivos fiscais que são distribuídos de maneiras errôneas. Eu não sou contra o incentivo fiscal a empreendedores que vêm e fazem os seus compromissos e geram emprego no estado de Mato Grosso. Eu não sou contra o estado de Mato Grosso quando ele pensa no crescimento, no global, para ampliar a educação do estado de Mato Grosso. Agora, quando tem falhas, como tem escolas que não tem condições alguma de pôr aluno dentro, aí nós temos que questionar, temos que ir na Assembleia, ir na tribuna e pedir, clamar realmente para que o governo faça a parte dele. Então, eu não tenho o poder da execução, mas o poder de cobrança eu sempre tenho feito, mas sempre de maneira que deconstruir para melhorar o estado de Mato Grosso, melhorar as pessoas. Incentivo da Cetilar, como é que ficou? O senhor que entrou, discutiu profundamente? O problema é que na parte legal, o governo, que nem o próprio deputado Percival falou, a lei está aí, quer dizer, faz de forma com a lei e você não pode. De maneira nenhuma você vai cobrar o que está. Lá está tudo ponderado, feito, fez decreto, tem tudo documentação, houve os critérios que foi exigido pelo governo e todos eles estão ponderados. Quer dizer, eu fui atrás de tudo, fui conversar com o empreendedor e aí você vê que no mesmo ramo de atividade agora vai entrar praticamente todos os empreendedores no mesmo ramo de atividade. Se não tivesse um, não ia acontecer para os outros. Agora vai acontecer para todos, vai exonerar o Estado vai deixar de arrecadar. Então em todos os setores está acontecendo. Mais prejuízo ainda. Mais prejuízo para o Estado. Olha só, deputado Percival, a Luciana do Miguel Sutil pergunta: gostaria de saber se a bancada da Assembleia está sabendo que os prestadores de serviços, como empreiteiros, engenheiros, estão sem receber desde o final do ano passado por conta do governo que não repassou o pagamento às empresas. Eu acabei de falar. O nome dela é? Luciana. Luciana, eu acabei de falar aqui. Ele pegou o dinheiro do fundo, que é o FETAB, que ia pagar as empreiteiras, e pagou quem? Pagou o servidor, porque não tinha dinheiro. O dinheiro do servidor sumiu. Então, e aí deu cano. Quer dizer, quando você pega dinheiro que não está deixando pagar isto e paga outro, acontece isso aí. Então eu estou sabendo disso, o Estado sabe disso, é público isso. As empreiteiras não chiam mais, porque se chiar, perde os contratos. Então tem que aguentar calado. Então é essa a situação que nós temos no nosso querido Mato Grosso.